eu recebi vários pedidos, tá? Centenas de pedidos, todo mundo pedindo. E essa semana, inclusive, algumas pessoas me pediram assim, Marco, eu quero começar a investir no mercado internacional, né? E eu quero investir para o meu filho, tá? A gente vai ver alguns argumentos por que faz sentido investir lá fora, se faz sentido ou não. E a gente já vai passar uma sugestão de carteira. Então, vão ser 3 ações, né? Como a gente fez aqui algumas semanas atrás, sobre 3 ações locais, né? Uma blue chip, uma dividendo, uma small cap. A gente vai fazer a mesma coisa para uma carteira internacional, tá? Para longo prazo, 3 ações. Uma blue chip, uma de dividendo e uma small cap. E também, como tem uma ação que é muito conhecida, muita gente gosta, eu particularmente gosto, e está num preço muito bom, está muito atrativa, eu vou trazer um bônus a mais aqui dessa ação. Então, vão ser 4 ações, tá? Mas vamos pensar nessas 3 ações como se fosse uma carteira para a gente começar a fazer os investimentos aqui no Brasil, mas acessando o mercado internacional, tá bom? Vale a pena. Primeiro passo, vamos entender, será que vale a pena investir lá fora, né? Como montar essa carteira? Então, primeira coisa, pessoal, antes que me perguntem, mas Marco, o S&P 500 não para de subir, qual que é o preço-alvo, até onde pode ir o S&P 500? Pessoal, deixei aqui compilado as projeções, tá? Não sei se vocês concordam ou não, mas são as projeções dos maiores estrategistas do mundo que projetam publicamente e publicam seus relatórios. Aqui está compilado as expectativas deles para o S&P 500 em 2022, tá? Então, Bank of America, Merrill Lynch, tá? Ele projeta 4.600 pontos, tá? BMO, 5.300 pontos. Barclays, não está aqui a projeção do Barclays, né? Vamos pegar aqui Citigroup, 4.900 pontos. Credit Suisse, 5.000 pontos, tá? Vai ficando rodando numa média próximo de 5.000 pontos, talvez seja a média, tá? Vamos pegar um outro aqui, o Morgan, 4.400, UBS, 4.850, tá bom? Todo mundo anotou aqui? Isso aqui são projeções, porque a gente também vai precisar utilizar isso para investir lá fora, para saber se tem upside, potencial, tá bom? Essas são um resumo das opiniões dos principais estrategistas do mundo, né? Olha o doutor Murilo aqui falando, melhor investir lá fora do que no Brasil. Na verdade, é melhor investir em ter uma carteira diversificada, tá? Brasil ainda tem muita oportunidade e no curto prazo a gente continua reforçando a diversificação, tá? Mas tem oportunidade em todos os mercados aqui também, tá? Então, primeira coisa, pessoal, retornos em 20 anos, tá? Então, o que eu coloquei? 20 anos, aqui é um gráfico de 20 anos. Marco, vale a pena investir lá fora? Lembrando que esse retorno aqui em azul do S&P 500 é o retorno nominal, ou seja, não tem um impacto cambial, tá? Então, o que acontece? Se a gente olhar nos últimos 20 anos, percentualmente, onde foi o melhor investimento? A linha azul, o S&P 500, ou a linha vermelha, o Ibovespa, tá? Aqui não tem ajuste nenhum, tá? Não tem câmbio, não tem inflação, não tem nada. Aqui é quanto que subiu cada mercado. Então, o que acontece, pessoal? Aqui a gente já começa a ver que a gente tem muita volatilidade no Ibovespa, mas nos últimos 20 anos, o Ibovespa deu um pau no S&P 500. Então, a gente já tem que pensar nisso. O S&P 500 parece um reloginho, né? Uma máquina, né? Não tem volatilidade, vai subindo. Desde 2010, principalmente, subindo aqui e não parou, tá? Isso aqui é uma base 100 há 20 anos atrás, tá? Então, primeira coisa. Mas Marco, é ruim investir no Brasil? Olha esse gráfico aqui. Se você é de longo prazo, invista no Brasil, tá? Inclusive, tá rodando aí por aí um manifesto meu. Pessoal, aqui tem oportunidade. A oportunidade está aqui, no Brasil. Mas aqui é arriscado também, né? Se você tiver perfil de risco, aqui tem oportunidade. Mas não para amanhã, para a semana que vem. Talvez, nesse mês de novembro, nesse mês de dezembro, surjam belíssimas oportunidades para quem olha para o longo prazo, né? Olha esse gráfico aqui. Ibovespa, 20 anos de Ibovespa, dando pau nesse S&P 500. Beleza? De novo, aqui não tem nenhum ajuste. Mas Marco, e a small cap que você tanto fala? Vamos pegar aqui o caso de Taurus, por exemplo, que é a linha amarela, né? Olha essa volatilidade de Taurus, absurda. E olha ela no longo prazo, melhor do que o S&P 500, melhor do que o Ibovespa, né?
Então, de novo, small caps é agressivo, longo prazo tende a compensar. Peguei um exemplo aqui só para a gente ver, tá bom? Outra coisa, pessoal, vale a pena investir no exterior no curto prazo, né? Pô, Marco, acabei de entrar na bolsa, tô olhando para o ano que vem, né? O S&P 500 em azul, né? E olha o nosso Ibovespa aqui nos últimos 3 anos, né? Desde novembro de 2018. Então, olha como nossa bolsa aqui, quando a gente olha para curto prazo, né? Se a gente olhar para esse mesmo gráfico aqui em 20 anos, beleza, Ibovespa porrada. Se a gente olhar para o longo prazo, né? Desculpa, para o curto prazo, o Ibovespa, você fala assim, já não é muito interessante. Por isso, para quem está olhando para um curto prazo, 1 ano, 2 anos, precisa diversificar, né? Você precisa... Não, Marco, estou preocupado nos próximos 10 anos. Beleza, é aqui que mora a oportunidade. Estou olhando para curto prazo, eleições, Brasil, olhando para 2022, beleza, você vai ter que ter uma diversificação na sua carteira. Você vai ter que olhar para o S&P 500 ou para a nossa carteira que a gente vai montar agora, né? Então, essa é a diferença, que é o retorno de 3 anos do Ibovespa. Vocês veem como mudam bastante, né? E aqui é muito interessante, porque quando você olha para a carteira, só essa carteira aqui em azul, você fala assim, beleza, ó, parece que realmente não tem uma diferença tão grande assim, né? Investir lá fora. Só assim, pô, parece ter uma diferença aqui, sei lá, tudo bem, percentualmente é bastante, mas fala assim, pô, os dois estão positivos. Mas olha que interessante aqui, se eu coloco o câmbio, aqui em amarelo me aparece o câmbio, tá? Todo mundo está acompanhando esse estudo ou não? Diogo, olha agora que legal. Agora você vai entender, o Diogo Ito vai entender. Agora, quando você coloca o dólar, essa linha amarela, vocês conseguem ver como que a relação do dólar, ele é inversamente proporcional ao Ibovespa, né? Dólar sobe, Ibovespa cai. Dólar sobe, Ibovespa cai, né? Ibovespa sobe, dólar cai, tá? A hora que a gente soma essa linha azul com a linha amarela, né? No curto prazo, olha o que a gente tem aqui. É o nosso índice de BDRX. Aí mudou completamente o jogo, tá? Não é exatamente uma soma, né? Mas o BDRX, ele tem um efeito cambial. Então, olha aqui, a gente está comprando empresas americanas, mas também se protegendo do efeito cambial. Olha a diferença dele nos últimos 3 anos, né? Ibovespa em vermelho, S&P 500 em azul e o BDRX dos últimos 3 anos aqui junto com o efeito cambial. Todo mundo entendeu esse recado, Diogo? Acho que o Diogo tinha entendido isso, tá bom? O Pedro tá ansioso aqui pro call, mas vamos passar aqui agora já pro call. É só para a gente entender o contexto, tá bom, Pedro? Se não entender isso, agora ficou claro, tá, Diogo? Agora ficou tranquilo. Então, você vendo isso, assim, caraca, entendi tudo, né? Vamos voltar para cá, ó. S&P 500 e Ibovespa no curto prazo. Longo prazo, a gente bate nominalmente aqui, sem contar o efeito cambial. Mas se colocar o efeito cambial, olha isso aqui, ó. O BDRX, o nosso índice de BDRs aqui na B3, tá? Então, a gente tem lá na Sala Invest, a gente tem uma carteira internacional. Quando a gente olha, a gente sempre passa esses números. É uma carteira que inclui tanto ações americanas para você comprar lá, como também BDRs, tá? Então, a gente agora uniu as duas carteiras. Então, por exemplo, como é que foi a carteira em outubro agora, né? A carteira deu 13% de retorno, contra o S&P 500 foi 6,9%, e funciona com essa diversificação, né? Isso aqui, quando a gente coloca o efeito cambial, a gente tem mais esse desconto aqui, esses 16% e 84% tem o efeito cambial também, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Então, primeira ação, pessoal, agora a gente vai começar até o Valdemir perguntando, o Valdemir, na nossa carteira, até vou dar um zoom aqui, ó. O Valdemir, na nossa carteira, agora a gente tem uma carteira só. Antes a gente tinha 2 carteiras, né? Uma internacional, que era para você comprar lá fora, e uma carteira de BDR. A gente está reformulando essas 2 carteiras, né? E a gente está deixando numa carteira só, tá? Então a gente tem uma carteira agora para você alocar lá fora, porque algumas dessas ações você não vai encontrar aqui no Brasil para fazer essa aquisição. E depois também a gente está montando uma carteira de BDRs, tá?
nós passamos por um processo para realmente para deixar numa carteira só, e a partir de agora a carteira Sara International vai ser uma carteira só, uma carteira de ações, aí vai ter blue chips, small caps, enfim, e vai ter carteira de BDS, que são as que a gente consegue negociar aqui, tá bom? Então, isso que eu queria falar com você. Se tiver alguma dúvida, você me avisa, tá bom, Valdemir? Se é melhor ou pior, na ponta do lápis, você conseguir comprar lá fora, você vai ter alguns benefícios, enfim. Eu continuo sugerindo, estimulando as pessoas a abrirem conta lá fora, porque é muito fácil negociar, e está cada vez mais acessível. Mas para começar, começa aqui pelo BDR, tá? Começa comprando BDR para fazer essas ações. João Vitor, na verdade é o seguinte, a carteira de BDS é o Sara International, tá? Então, Sara International é uma carteira que tem, teoricamente, duas carteiras, vamos dizer assim. Tem a carteira de ações internacionais, que é para você alocar lá fora, e tem uma carteira de BDRs, tá? A carteira de BDRs é para a gente alocar aqui. Por que isso? Porque tem algumas ações aqui no internacional que a gente não vai ter opção aqui BDR. BDRs ainda é restrito, tá? Então a gente preferiu, no mesmo arquivo, no mesmo conteúdo, no Sara International, ter como se fosse duas carteiras, tá? Então tem uma carteira internacional e uma carteira de BDRs, tá? Então é isso que eu queria aqui falar para vocês. Dentro desse Black Friday, você vai ter tanto o Sara Options, o de opções, o long short, a carteira buy and hold aqui no Brasil, né, de ações mais líquidas, e também a nossa Sara International, tá? São 4 carteiras aqui no Black Friday, tá? Com 50% de desconto na assinatura anual. Então, a primeira ação, pessoal, vamos começar com a primeira ação aqui, ó. A primeira ação é a seguinte. Primeira ação, a gente sempre sugere, lembra que os fundos hedge funds estão fazendo? Comprando o quê? Comprando liquidez e comprando ações que são negociadas muito caras, né? Mas Marco, tem uma boa... Pessoal, para com isso, não existe nada disso, mas a gente precisa entender que são ações consideradas caras, né? Aqui, eu deixei o resumo, né, do Google, tá? Se você nunca comprou o Google, sabe que a empresa que a gente vai encontrar é Alphabet, né? Aqui tem as recomendações, ou seja, o preço-alvo dos analistas lá fora por ação é de $3.300, tá? Na sexta-feira estava em torno aí de $2.900, tá? E a gente tem todas as recomendações aqui, eu deixei das principais casas que cobrem, né? E são informações disponibilizadas aí no terminal da Bloomberg, tá? Então, por exemplo, o Morningstar tem a projeção de $3.400, Morgan Stanley $3.200, a gente tem outras coberturas, tá? Mas o que a gente encontra aqui? Uma ação muito cara, ela é cara, né? Extremamente cara? Não tanto, né? Para quem conhece, já acompanha a Sara Live aqui todo domingo, tem uma forma, né, dos múltiplos para a gente avaliar, né? Quanto mais baixo, mais barato. De novo, quanto mais baixo, mais barato. Quando passa ali de 30, 50, começa a ficar muito caro. E a Alphabet era negociada a 26,5 vezes o lucro, tá? Isso aqui projetado, com a expectativa de lucro, né, dos analistas para o ano de 2022, 2023, tá? Então, é uma empresa que, para mim, não está tão cara assim, e continua sendo uma alternativa boa, diversificação, mas empresas líderes de mercado, você precisa ter uma blue chip gigante na sua carteira, tá? Então, comece tendo Google, tá? Primeira opção, Google, tá? Alphabet é uma empresa para você ter na sua carteira, seria a liquidez, seria a nossa blue chip aqui no Brasil. Empresa de tecnologia, crescimento, os fundos de hedge funds tem pra caramba, vão continuar comprando. Então, comece por ela, tá? Primeira ação, anota aí no seu caderninho. Primeira ação, Google, tá? De novo, vocês vão encontrar como Alphabet lá fora, tá? Então, primeira ação é essa aqui da nossa lista, tá bom? Todo mundo anotou aí a ação? É isso aí. O pessoal lembrando aqui vários pontos aqui, ó. Para lembrar que comprando lá fora dá para comprar fracionado. Tem umas corretoras abrindo aí a sua corretora internacional, né? Não vamos fazer propaganda de nenhuma corretora aqui, o Guglielmo, até porque eu não recebo nada, né? Se for receber, eu faço propaganda para todo mundo, pessoal. Já fica a dica, hein, ó.
Não vou fazer propaganda de ninguém aqui, mas de repente posso até fazer, né? Beleza? Então tem várias corretoras, vamos acessar várias corretoras aí. É só abrir conta lá fora, tá muito fácil. Tem várias corretoras brasileiras fazendo aí, beleza? Ó, o Éder deixou aqui o Google 34 para a gente acessar aqui na nossa bolsa. Então vamos agora para a segunda, pessoal. A segunda é o seguinte: você precisa ter, lembra, precisa ter uma blue chip. A gente já tem blue chip, Google. Vamos ter Google. É a primeira. Estamos montando aqui junto uma carteira internacional para os nossos filhos, tá? Muita gente pediu, tá aqui a carteira, tá? Tudo de graça, aberto, né? Mas por favor, também participem lá da Black Friday, acesse, aproveite 50% de desconto, tá? Tudo isso faz parte das nossas recomendações lá da carteira internacional. Tá lá, né? Acessível para todo mundo, é só assinar. Então, primeiro, Dr. Murilo, Google, tá? Do Dr. Murilo aqui já tem no Instagram. Segunda ação, já é um pouco menos conhecida do brasileiro, mas para quem viaja para os Estados Unidos conhece perfeitamente, né? É uma empresa que chama-se Target, tá? É uma empresa muito boa. A gente já começa a ver aqui, começa a ter algumas mudanças, tá bom, pessoal? Por exemplo, lembra o Google? Ele é negociado a 26 vezes o lucro. A Target já é negociada a 18 vezes o lucro. Então, já é uma empresa mais barata, também não é do mesmo segmento, não é uma empresa de tecnologia. Vai mudando, esses números vão ficando mais confortáveis, tá? A gente muda um pouco aqui. Essa empresa é a nossa empresa de dividendo, tá? Então, de novo, estamos montando aqui um portfólio junto, Blue Chip. Quanto que é o dividendo do Google, pessoal? Dividendo do Google, 0. 2022, 0. 2023, 0. Não é. O dividendo aqui não é para o Google, tá? Se você é acionista do Google e espera dividendo, você está na empresa errada. A Target não. A Target tem um conceito que lá nos Estados Unidos a gente tem, né, de dividend aristocrats, tá? Então, esse aristocratas dos dividendos, vamos traduzir aqui ao pé da letra, né? É muito conhecido lá fora, porque são empresas, né, que período muito longo, todos os anos, foi aumentando a sua distribuição de dividendos, né? Então, tivemos a expansão de dividendos, né, do seu dividendo, do seu payout, por pelo menos 25 anos consecutivos ou mais, né? Lembrando que a Target já tem expansão de mais de 50 anos dos seus dividendos. Então, para quem compra aqui Target, um dos objetivos é dividendos, pessoal. O perfil é dividendo. O dividend yield é absurdo se eu comprar hoje? Não, né? O projetado aqui, lembrando que isso aqui você vai estar em dólar, né? 1,34% projetado para 2022, 2023, tá? 1,25, por aí. Então, essa é a expectativa. Mas é uma empresa que está nessa classificação aqui do S&P 500, né, das aristocratas de dividendos. Quem já conhecia a expressão? Vocês conheciam essa expressão ou não? Manda uma corretora Sign Invest, pode ser uma boa ideia, hein, Ricardo? Vamos abrir uma corretora, né? Já me falaram aí. Não, mas não tem possibilidade, não. O pessoal, vocês conheciam já essa expressão de aristocratas do dividendo, né? É uma expressão muito legal, muito utilizada nos americanos. A empresa de telefonia, o Evandro também falou, o Exato também mandou aqui. E aqui, o Dutti, eu estou deixando aqui as empresas, na verdade, elas são empresas... eu não deixei o BDR aqui, tá? Dessas 3 primeiras empresas, são empresas que a gente está selecionando como ações, tá? Então, a sugestão é você acessar lá fora. Mas o Sérgio deixou aqui em cima, enfim, o código, tá? Mas, como o Márcio falou, aristocratas dos dividendos. Vamos traduzir aqui ao pé da letra, tá bom? Então, são empresas que distribuem muitos dividendos de forma recorrente, sempre tentando subir a sua distribuição. Target. Então, segundo case, Target, tá bom? Da nossa carteira aqui. E o terceiro case, você também tem que ter, assim como na sua carteira aqui no Brasil, você tem que ter uma ação small cap na sua carteira. Para que isso? É uma ação mais agressiva, que tem mais lucros, que tem mais crescimento, que tem múltiplos mais baixos, tá? Então, até vou pedir licença aqui, pessoal, vou pegar na minha HP, né? Ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui tem tudo aqui para vocês, ó. Lucro por ação, ó. O mercado está esperando... Vamos pegar aqui
um número aqui, 9,81, tá? 9,81. Se eu comparar com 3,83, é uma empresa que vai crescer cerca de 150% aqui, o lucro, né? Então, isso é small cap, né? Se eu olhar aqui, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui, ó, essa empresa chama-se Customers Bancorp, tá? É uma empresa que ela negocia a 8,5 vezes o lucro. Então, é muito mais barata que o Google. Lembra do Google? O Google negocia a 26 o lucro. Esse número, quanto maior, mais caro, né? A Target negocia 18 vezes o lucro. E a Cub, né? A Customers Bancorp negocia a 8,5, tá? Mas também, ó, olha o tamanho do crescimento da receita da companhia, do lucro da companhia. É aqui que a gente vai ter mais risco na nossa carteira internacional, tá? Então, você precisa também conhecer... por que é mais small cap, o Saravali? Olha o tamanho do valor de mercado da companhia. A companhia já esteve valendo a 500 milhões de dólares, hoje ela vale 1.800, né? Vamos pegar o mesmo conceito aqui do Brasil. Cerca de 1.800 é uma small cap, tá? Principalmente para os americanos. Quanto que vale o Google, né? O Google, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não sei se eu coloquei essa informação. Eu acho que eu não coloquei aqui a informação, mas, por exemplo, a Target eu tenho aqui, né? A Cube eu tenho aqui, a Customers Bancorp 1.800, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Como compro ações lá fora, Celestino? É muito fácil. Você pode abrir conta na sua corretora, né? Como o Gustavo falou, se você puder comprar aquele BDR, vamos pensar de uma forma simples para nós aqui, pessoas físicas, é quase a mesma coisa, tá? Mas, por exemplo, se não falha a memória, essa ação aqui, né, a Customers Bancorp, se me falha a memória, eu acho que não tem BDR. Então, você vai ter que ir lá fora e procurar por esse código aqui, tá bom? CUBI, C-U-B-I, você vai encontrar lá fora, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando ações que estão na nossa carteira lá da Sara International, estou trazendo para vocês começarem um investimento em ações lá fora, tá? É muito importante, precisa, e principalmente para quem me demandou para falar assim, Marco, eu quero montar uma carteira do meu filho, tá aqui, um belíssimo começo, tá bom? Pode ser pela Evelyn, pode ser pela, acho que parece que falaram aqui do Inter, né, começando a abrir, XP, BTG, Itaú, pessoal, é muito fácil, muito tranquilo, bem simples, tá? De fazer. Os custos são bem reduzidos, tá? Lembra que grande parte aqui é entre nós, pessoal, eu até vou falar baixo aqui nessa hora. Vou falar baixo aqui, pessoal do Instagram. Mas onde as corretoras ganham dinheiro, muito dinheiro, elas ganham muito no câmbio, tá? Às vezes a gente não percebe. É isso aí, ó, o David aqui, evangelista, já me ajudando aqui, ó. Ação da Cube, né? Então, pessoal, onde que as corretoras ganham dinheiro? Estou falando baixo aqui para não espalhar para todo mundo, senão o pessoal vai me xingar depois das corretoras. Mas é onde eles ganham muito dinheiro? Com câmbio, tá? Então, é preciso que você negocie, peça desconto, bate na tecla, é lá que eles vão ganhar dinheiro, lá que eles vão, né, pegar uma parte do nosso retorno também, tá bom? É isso aí, tá? Então, muito cuidado com o câmbio, principalmente. Porque às vezes você fala, puta, mas a corretagem, tal, barata, desconto, né? Mas a hora de converter esse câmbio, você nem percebe, pum, né? Já pegou um pedaço grande do nosso retorno, beleza?